Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, do dia 18 de outubro de 2020, e o nosso título é Jó e a realidade de Satanás. Vamos juntos então para mais uma Escola Bíblica Dominical. Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Jó capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12, e também Jó capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Esse é o momento, capítulo 1, em que está tendo uma conversa, entre Deus e Satanás, e o Senhor então está falando para Satanás quem é Jó, que Jó é um servo fiel, que é uma pessoa do bem, e Satanás, então, está de maneira bastante irônica, está dizendo que não, que Jó não tem motivos nenhum para sair da presença de Deus, porque Jó tem tudo. E aí Deus então permite, através da permissão de Deus, Deus permite então que Satanás tire então esses bens de Jó. E na verdade tira os bens e tira os filhos de Jó. Jó então perde primeiramente os seus bens, os seus 10 filhos, e nem por isso, Jó pecou, muito pelo contrário. Jó receber essa notícia tão trágica, da perda das suas vacas, das suas ovelhas, de todos os seus animais, e como também dos seus filhos, Jó prostrou-se no chão e Jó adorou a Deus. Diante disso, Satanás então vai ter mais uma vez uma conversa com Deus, e Satanás vai dizer que não, que se deixar Jó, então, doente, pele e osso, aí sim Jó, então, poderia pecar, poderia amaldiçoar a Deus. Deus, mais uma vez, permite isso, mas em tudo, até o próprio Satanás, tudo que ele faz é com a permissão de Deus. Mas Satanás não poderia matar a Jó. Então, diante disso aí, nós vamos ver um pouco, da natureza de Satanás, dessa capacidade, dele de fazer o mal e o seu lado mesmo, sua personalidade. Isso é o que nós vamos estudar nesta escola dominical. Tenha sempre em mãos aí a Bíblia Sagrada, a sua revista do nosso trimestre e também papel e caneta para você fazer as suas anotações. Os objetivos da nossa lição, o primeiro deles é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Número 2 vai dizer que nós vamos afirmar, através dessa lição, que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Sim, é um livro muito interessante para nós entendermos bem sobre essa natureza maligna mesmo de Satanás. E por último, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então, nós vamos perceber, como é que finalizou aí toda essa trama de Satanás e que, no caso, ele não teve sucesso. Vamos então para o nosso primeiro tópico. O tópico primeiro vai dizer que o livro de Jó e a natureza de Satanás. Satanás é um ser espiritual. O diabo encontra-se na mesma categoria que os anjos, e seu nome significa caluniador ou acusador. Então, o diabo foi criado mesmo como os demais anjos, e ele tinha a opção de escolher servir ou não a Deus, ele tinha uma personalidade e tudo. No caso dele, ele escolheu o mal, e diante disso, ele foi expulso dos céus. Então, nós podemos perceber que ele é um ser espiritual, ele é um anjo, Só que um anjo do mal. E o trabalho dele é caluniar, acusar, mentir. Essa é a característica, São características dele. Ele é um ser criado, sim. Ele não é algo assim que ele, como Deus, Deus não foi criado. Deus sempre existiu, Deus é, o Satanás não, Satanás ele foi criado, então ele foi criado para ser um anjo bom e pela sua própria vontade se tornou mal.
por ter sido criado, ele também é limitado. Então, nós vamos ver até mesmo no livro de Jó que tudo que ele fez foi com a permissão de Deus. Ele não tem as escolhas, né, de fazer o mal, de matar alguém, se Deus não estiver permitindo aquilo. Então, ele é limitado, sim, ainda que a capacidade dele, né, de convencer, de argumentar sejam muito grandes, mas ele é limitado. Ele é um ser dotado de personalidade. Sim, ele tem uma personalidade. Ele sabe o que é que ele está fazendo. Tudo que ele está fazendo, ele sabe. Ele argumenta muito bem e utiliza o que ele sabe para enganar, acusar e maltratar. Observe que isso é uma característica de pessoas terríveis, né? Elas procuram saber, digo, algumas pessoas têm essa característica, que elas procuram saber sobre a vida do outro para utilizar daquilo e maltratar a pessoa, utiliza daquilo que sabe para deixar a pessoa nas suas mãos, enfim. O inimigo, né, das nossas almas, ele tem essa característica, ele sabe das nossas fraquezas, também das nossas limitações, para exatamente nos acusar daquilo ali. Então, ele tem essa capacidade, né, essa capacidade de terrível aí, de saber com quem ele está tratando, para exatamente atingir no ponto fraco. E não se engane, né, com essa imagem aqui, né, de Satanás, alguém assim com chifres, né? Sempre essa imagem que às vezes nós imaginamos, aquela coisa terrível, porque ele se disfarça e disfarça muito bem, e ele pode enganar a muitos, exatamente por essa capacidade que ele tem de disfarçar mesmo, disfarçar de alguém que é bom. E devemos então ficar atentos. Então, nesse primeiro tópico vai falar sobre essa natureza, que ele é um ser espiritual, foi criado como um anjo, né? Foi criado, e ele tem essa personalidade de mentir, a personalidade de saber o defeito do outro ou as fraquezas, né, melhor dizendo, para utilizar isso contra as pessoas. Nosso segundo tópico vai dizer que o livro de Jó e as obras de Satanás. Então, nós vamos saber agora das obras dele, o que ele faz. O que ele gosta de produzir? Ele gosta de produzir dor e sofrimento. O diabo não gosta do ser humano e procura sempre causar dor e sofrimento. Imagina como o diabo ficou terrivelmente irritado, indignado, quando ele viu Jesus, né, nascendo ali, se tornando carne, vindo a este mundo como uma criança, se tornando um homem. Então, ele tem tanto ódio do ser humano e sabendo que Jesus, que Deus veio como homem. Ele tinha muito ódio, tinha muita raiva. Não é à toa, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda bebezinho, ele teve que escapar da morte, né? Deus preparou a situação para que ele escapasse da morte, porque Satanás, durante todo o tempo, queria mesmo matá-lo, né? Queria e fazendo de tudo mesmo, mas tudo tinha a hora certa, né? O momento do triunfo de Jesus, né? A morte de Jesus e o triunfo de Jesus tinha o momento certo e ele não pôde antecipar as coisas, ainda que desejasse muito. Seu trabalho é de acusar. Isso ele faz e faz muito. As acusações são armas frequentes usadas pelo diabo. O que ele consegue com isso? Quando ele acusa uma pessoa, ele consegue fazer com que aquela pessoa, né, ela deixe de acreditar na graça de Deus. A pessoa diz, nossa, eu sou pecador, eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço a graça de Deus. Então, quando ele faz isso, a pessoa deixa de acreditar em Deus, perde a sua fé, e aí ele tem um triunfo na mão, né? Alguém que perdeu a sua fé, alguém que deixou de acreditar. Então, esse é um trabalho que ele faz, ele acusa as pessoas dos seus pecados, ele acusa as pessoas das suas fraquezas, e assim ele torna o ser humano, né? A intenção dele é transformar as pessoas em algo bem menor. Esse é o trabalho dele, né? De diminuir as pessoas, diminuir, a ponto de destruir. Esse é o trabalho dele.
E ele gosta também de tentar. E o que é tentar? Quando nós falamos em tentar, a gente pode se lembrar de tentação. Né? O que ele faz muito? Ele produz muito, né, nas pessoas a tentação. Nós vemos em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, é aquela passagem onde Jesus é levado ao deserto e ali Jesus jejua 40 dias e 40 noites e ali ele é tentado pelo diabo. E o diabo tenta Jesus ali em 3 áreas diferentes. A primeira delas, né, o diabo chega diante de Deus, de Jesus, e ele diz: olha, tá vendo essas pedras aí? Transforme elas em pão para você comer, para você matar a sua fome. Esta é uma área que o inimigo tentou Jesus, que eu posso dizer que é o imediatismo. Quando você está com fome, o que você quer? Comida. Então, a comida é algo imediato. Existem muitas pessoas que perdem a bênção por coisas pequenas, por coisas imediatas, por coisas que elas acham que ali vai satisfazê-las, mas na verdade é algo momentâneo. E logo perde aquele prazer, logo perde aquela alegria e a pessoa continua da mesma forma. Então, essa área aí, essa foi a primeira área que ele tentou Jesus. Ele também veio tentar Jesus, né, levando Jesus até um lugar muito alto e disse: olha, você pode pular daqui. E você diz então, inclusive está na Bíblia, está na palavra, o Salmo 91, darás ordem aos seus anjos e eles, né, te livrarão, te protegerão. Então, essa área aí que Satanás está tentando Jesus é aquela coisa assim do poder espiritual. Né? Imagina na cabeça ali de Satanás, Jesus pulando, e aí Jesus então clamando: olha, os anjos do Senhor podem então aqui me segurar, né, para dizer assim: eu sou poderoso. As pessoas iriam ver, inclusive, e Jesus então ia mostrar o seu poder. Esta é uma área que, se nós formos pensar bem, existem muitas pessoas que estão pecando aí, justamente aí. Pessoas que são usadas por Deus, né, que outrora foram usadas por Deus, e elas utilizam disso aí para se gabar, para dizer que Deus as usa poderosamente, e muitas vezes elas não estão sendo usadas por Deus, elas estão sendo como que investindo no marketing do seu ministério. Isso é algo perigosíssimo. O diabo, ele tentou Jesus nesta área, e esta área é uma área que ele tenta muitas pessoas, né? Então sobe aquele orgulho, né? Aquela coisa: eu sou o bom, eu sou usado por Deus, e Deus nem está usando essas pessoas. Na verdade, elas estão perdendo a bênção, isso sim. A terceira área que o diabo ele foi lá e ele tentou Jesus, né? É dizer que Jesus deveria adorá-lo e todos os reinos, tudo seria dele, tudo seria de Jesus, se Jesus fizesse isso. Olha só, poder, poder. Isso é uma área em que o diabo ele ataca, ele tenta, e quantas pessoas que não caem nessa armadilha, nessa cilada? A vontade de ter poder, a vontade de ser reconhecida. Note que a segunda arma dele é aquele poder que é no lado espiritual. Esse aqui é o de reconhecimento diante dos homens, é a força, né? É o poder, aquele que detém o poder. Então, em todas as áreas, ele esteve ali afrontando a Jesus, ele esteve tentando a Jesus, e Jesus não deu crédito a ele, né? Jesus venceu em tudo. Isso é o que o diabo mais faz. Ele causa dor e sofrimento nas pessoas, ele quer causar dor e sofrimento, ele acusa as pessoas, o tempo todo ele está acusando, procurando brechas para acusar, e ele tenta as pessoas em todas as áreas, principalmente no nosso ponto fraco. Não que essas áreas aqui que ele tentou a Jesus fossem pontos fracos de Jesus de maneira nenhuma, mas ele vai tentando, até que consegue. No caso de Jesus, com certeza, né, ele não conseguiu, ele não saiu vitorioso, mas
Em todo o tempo ele estava ali rondando e procurando uma brecha. Nosso terceiro tópico vai dizer que o livro de Jó e o ocaso de Satanás, isto é, o fim de Satanás, o desenrolar de Satanás no livro de Jó. Queda e ruína de Satanás. No livro de Jó, vemos claramente que Satanás perdeu a batalha, sim, né? Ele perdeu a batalha porque, primeiro, ele disse que se Jó perdesse os seus bens, perdesse os seus filhos, né? Se a sua área financeira fosse afetada e na sua família fosse afetada, ele então deixaria de adorar a Deus. E não foi isso que aconteceu. Depois ele diz, olha, mas se mexer então na saúde dele, ele deixa de adorar a Deus. E Jó não deixou de adorar a Deus. São 3 áreas aí muito importantes, né? A área financeira, que é importante, a familiar e a área da saúde. Quando uma pessoa tem uma dessas áreas atingidas, né, ela pode ter grandes problemas. Jó teve as 3 áreas atingidas e nem por isso Jó pecou. O que mais chama atenção no livro não foram as obras de Satanás, mas o relacionamento de Deus e Jó. Sim, nós vemos só no início do livro de Jó esta parte, né, de Satanás ali conversando com Deus, Satanás tramando, mas depois o desenrolar nós vemos mais Jó sendo fiel, Jó obedecendo, e nós vamos ver Deus se revelando a Jó de uma maneira maravilhosa. Vemos o desenrolar do livro de Jó e Jó tendo assim recebendo a dupla honra. Então, meu Deus, Satanás perdeu e perdeu feio mesmo no livro de Jó. Jó e o testemunho de Deus, de tanto, né, de fato, né, Deus de fato conhecia Jó quando testemunhou desde a primeira vez sobre ele. É verdade, né? Deus falou ali para Satanás e Deus sabia mesmo que Jó era fiel e Jó foi fiel até o fim. Jó poderia ter pecado, Jó poderia de fato ter amaldiçoado e perdido a sua bênção, mas Jó escolheu ser fiel. Deus sabia quem era Jó, né? Deus assinou embaixo, e quando Deus assina embaixo é porque Deus sabe mesmo. Todo o sofrimento de Jó serviu para fortalecer ainda mais a comunhão. Olha que interessante. Antes de toda essa tragédia de Jó, Jó era uma pessoa que ele oferecia holocaustos, que ele orava pelos seus filhos, ele era um bom homem, né? Um homem muito sábio. Quando tudo isso aconteceu na vida de Jó, quando todas essas tragédias vieram, ao invés de afastá-lo de Deus, fez com que ele se aproximasse mais de Deus. E de fato, Jó foi honrado, Jó recebeu o dobro, porque Jó mesmo mostrou ali a fidelidade mesmo com Deus. Então, o plano de Satanás aconteceu exatamente o contrário. Enquanto Satanás pensou que fosse destruir a Jó, Satanás, o que aconteceu foi que Jó se aproximou mais de Deus. Eu acho que nós devemos viver dessa maneira também. Quando o inimigo vem com planos contra as nossas vidas, planejando algo, nós temos que fazer a diferença e nos aproximarmos mais do Senhor. Se vierem lutas na nossa vida, nós devemos nos aproximar mais do Senhor. Se vierem bênçãos sem medidas na nossa vida, ao invés de nós nos afastarmos de Deus, nós temos que nos aproximarmos mais do Senhor. Então foi isso que Jó fez, e Jó foi honrado mesmo, né, porque Jó se aproximou de Deus. Então isso que fique isso de lição para as nossas vidas, que se vierem lutas, se vierem afrontas, se vierem bênçãos, o que vier, que nós possamos agradecer a Deus e estar cada dia mais próximos dele. Amém? Indo já para a nossa conclusão e colocando aqui algumas perguntas. O livro de Jó mostrou a personalidade de Satanás. Cite uma característica do inimigo para conseguir aquilo que quer. Quando o inimigo quer tramar com alguém, quando o inimigo quer o sucesso, né, com alguém, sucesso para ele tem algumas artimanhas. Cite o que ele gosta de fazer, o que ele costuma fazer.
Satanás imaginou que o sofrimento fosse afastar Jó de Deus. Na verdade, o que foi que aconteceu? Nós acabamos de falar, não é verdade? O que aconteceu foi que Jó se aproximou ainda mais. Então, eu deixo aqui essas duas perguntas para nossa meditação. Se você desejar responder aqui nos nossos comentários, sinta-se à vontade e que possamos meditar mesmo que em todo tempo nós devemos glorificar a Deus e crescer na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Já estamos chegando aí no finalzinho. Que o Senhor Jesus Cristo venha falar com cada um, venha fortalecer a cada um, que o inimigo não venha encontrar brechas na nossa vida. E se ele tentar, se ele vier com acusações, que nós saibamos ouvir a voz de Deus. Se ele vier com as suas tentações, com as suas artimanhas, que nós possamos ouvir a Deus. Ele atacou a Jesus, né? Na palavra, que nós também possamos vencer na palavra. A palavra, ela é a nossa espada, é com ela que nós lutamos, é com ela que nós temos as nossas respostas. Então, que Deus abençoe a todos, tenham todos um dia de bênção, de vitória, e que o Espírito Santo venha falar mais aos corações.